Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer esse pontinho aqui, ó. O nome dele é ponto concha laminada. Ponto concha laminada. Ele é um ponto bem tranquilo de fazer, é só prestar atenção nas repetições aqui e dá para fazer diversas coisas. No final aqui do vídeo, depois que eu ensinar o ponto, eu vou mostrar para vocês uma receita de uma blusa que dá para fazer tanto com esse ponto quanto com os demais que eu já postei aqui no canal. É bem legal, espero que vocês gostem. E qualquer dúvida, sugestão, coloquem aí nos comentários. Para começar, esse ponto, nós precisamos pôr na agulha múltiplos de 12 mais um ponto. Aqui, nessa amostra, eu vou colocar 37 pontos, que são 12 mais 12 dá 24, mais 12, 36, com mais um, porque é múltiplo de 12 mais um. Então, eu já tenho 36 mais um, 37 pontos. Eu vou começar essa amostra com 37 pontos. Trinta e sete pontos na agulha. Nós vamos começar já o nosso ponto. Primeiro ponto, nós vamos fazer sempre ele em meia, que é o pontinho de borda. Então, primeiro ponto em meia. Agora, nós vamos começar a sequência das repetições. Então, o primeiro pontinho de borda foi em meia, nós vamos começar agora com uma laçada em meia. Então, eu venho aqui uma laçada. E agora, eu faço 4 pontos em meia. 1, 2, 3, 4 pontos em meia. Agora, nós vamos fazer um mate duplo. Vou explicar para vocês como a gente faz o mate duplo. Como nós estamos fazendo em meia, nós vamos fazer esse mate em meia. Então, nós vamos tirar esse ponto aqui sem fazer. E vamos pegar 2 pontos juntos em meia. Então, vamos lá. Fazer 2 pontos juntos em meia. Agora, eu pego esse pontinho aqui, ó, que eu passei sem fazer e passo ele por cima do último ponto que a gente fez, dessa forma. Isso é um mate duplo. Agora, nós vamos seguir com 4 pontos em meia, novamente. 1, 2, 3, 4 pontos em meia. Faço uma laçada em meia e mais um ponto em meia. E essa é a nossa sequência de pontos. Aqui nós fizemos uma sequência, vamos repetir ela novamente. Então, nós vamos começar com uma laçada, 4 pontos em meia. 1, 2, 3, 4 pontos em meia. O mate duplo, vou fazer aqui novamente com vocês o mate duplo. Nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer, pegamos 2 pontos juntos em meia. Ó, 2 pontos juntos em meia. E agora, nós pegamos o ponto que a gente passou sem fazer e passa por cima do último ponto que nós fizemos aqui.
Esse é o mate duplo em meia. Depois disso, nós vamos seguir fazendo 4 pontos em meia. 1, 2, 3, 4 pontos em meia. Uma laçada e um ponto em meia. Terminamos a segunda repetição. Vamos para a terceira. Vamos começar com uma laçada, 4 pontos em meia. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos fazer o mate duplo. Tira um ponto sem fazer. Pega os próximos 2 pontos juntos em meia. E passo o ponto sem fazer por cima do outro. Dessa forma. Agora, eu faço mais 4 pontos em meia. 1, 2, 3, 4 pontos em meia. Uma laçada e termino o ponto, sequência, com um pontinho em meia. Ó. Ele já tá começando a formar as pontinhas aqui, ó. Agora, nós vamos para a carreira do avesso. A carreira do avesso é bem simples. A gente vai fazer ela toda em tricô. Toda em tricô. Aqui, ó, esse ponto é o ponto da laçada, tá vendo, ó? Como nós queremos que ele fique o buraquinho, então, nós vamos pegar ele aqui por trás, ó. Se a gente quisesse fechar o buraquinho, a gente pegava por aqui, mas esse ponto, ele vai ficar o buraquinho. Então, a gente pega ela aqui por trás, ó, por trás da alça. E faz o ponto em tricô, tá vendo, ó? Ficou mesmo, é dessa forma o ponto. Vamos seguir aqui. Tudo tricô. Ó, chegamos novamente na laçada. E nós vamos pegar ela aqui por trás e tirar o ponto, dessa forma. Ó, mais uma. Por trás, puxa o ponto. E vamos seguir o restante normalmente. Laçada, pego por trás e tiro o ponto. Novamente a laçada, pego por trás e tiro o ponto. Laçadinha.
O nosso ponto são só essas duas carreiras, que a gente vai repetindo, repetindo até o final. Eu vou fazer aqui novamente essa carreira da frente, para vocês acompanharem comigo. E vocês vão ver como vai ficando. O primeiro ponto de borda é em meia. Então, a gente faz o primeiro pontinho meia. E aí, vamos começar a nossa sequência. Laçada, 4 pontos em meia. 2, 3, 4 pontos em meia. Agora, o mate duplo, a gente tira um sem fazer. Pegamos agora 2 pontos juntos em meia. E passamos esse ponto que a gente pegou sem fazer, passamos por cima do último ponto que a gente acabou de fazer. Terminamos o nosso mate duplo. Agora, nós continuamos fazendo 4 pontos em meia. 2, 3, 4 pontos em meia. Uma laçada, 1 ponto meia, acabamos a primeira sequência do nosso ponto. Vamos dar continuidade agora, repetindo a sequência. Então, nós vamos fazer uma laçada, 4 pontos em meia. Quatro pontos em meia. Um mate duplo. Mate duplo. Aqui. Continuamos fazendo 4 pontos em meia. Quatro pontos em meia. Damos uma laçada, 1 ponto em meia. Terminamos a segunda sequência de pontos. Vamos agora para a terceira sequência. Então, nós vamos começar com uma laçada, 4 pontos em meia. Agora, um mate duplo. Passamos aqui por cima. Terminar o nosso mate duplo. 4 pontos em meia. Uma laçada e o último pontinho em meia. E nós terminamos aqui a terceira carreira, carreira da frente. Olha só. Agora, nós vamos fazer a quarta carreira do avesso, da mesma forma que nós fizemos a segunda carreira, tudo em tricô. Ó, a laçada a gente pega por trás. Tudo em tricô. Chegamos na laçada, a laçada a gente pega aqui na alça por trás, faz o ponto.
Novamente. Continuamos aqui tudo em tricô. Laçada, a gente pega por trás e dá a sequência no ponto. Novamente, por trás, e dá sequência, tudo em tricô. O nosso trabalho são só essas duas carreiras, como eu falei anteriormente. A gente vai seguir aqui com essa sequência de fazer esses pontos, essa sequência de pontos do lado direito, na frente, e tudo em tricô atrás. Nós vamos seguir aqui até o final dessa forma. Eu vou fazer mais algumas carreiras para vocês verem como é que ele fica, como é que ele fica maior, né? E vou explicar para vocês como é que o que a gente pode fazer com esse ponto e também com os outros pontos que eu passei aí nas semanas anteriores. Ó, aqui eu vou passar para vocês a receita de uma blusa. Dá para fazer com esse ponto de hoje e também com os pontos que a gente aprendeu anteriormente. Eu trouxe aqui as medidas de uma blusa tamanho P, M e G. Então, eu trouxe as 3 medidas para vocês fazerem conforme a necessidade de vocês, conforme a quantidade de linha também que vocês têm aí. Essa blusa, nós vamos começar ela com 43 centímetros. Se for, eu vou dar o exemplo do tamanho P, mas aí vocês podem adotar o M e o G conforme a necessidade de vocês. Nós vamos começar ela fazendo 43 centímetros aqui na barra. 43 centímetros de ponto. Ah, mas como é que eu vou saber quantos pontos eu tenho que pôr na agulha para dar 43 centímetros? A gente precisa fazer uma amostrinha. Nesse caso aqui, ó, que nós fizemos agora, esse pontinho, nós podemos medir. Então, eu tenho aqui a fita métrica e eu sei que aqui eu coloquei 37 pontos na agulha. 37 pontos, ó, deu 18 centímetros. Eu faço a seguinte continha. 37 pontos dá 18 centímetros. Eu quero aqui 43 centímetros para fazer a blusa no tamanho P. Eu quero 43 centímetros. Quantos pontos eu preciso ter? Lembrando, a gente tem que colocar sempre o centímetro embaixo do centímetro para fazer essa conta. Nós vamos multiplicar em X. Esse com esse e esse com esse. Vai ficar da seguinte forma. X vezes 18, esse vezes esse, aí colocamos a igual a esse vezes esse. 37 vezes 43. É melhor fazer numa calculadora. Eu tô aqui com a minha calculadora, eu vou fazer essa continha pra vocês. Vai dar assim. X vezes 18 é igual, aí eu faço 37 vezes 43. 37 vezes 43. Dá 1.591. Então, eu coloco aqui. 1.591.
Agora, a gente tem que passar esse 18 dividindo, porque quando ele tá multiplicando aqui, ele passa pro outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, x é igual 1.591 dividido por 18. Que vai dar, aqui, 1.591 dividido por 18. 88,38. Então, eu vou colocar 89 pontos na nossa agulha. Só que nós sabemos que para dar certo aqui a nossa sequência desse ponto, nós precisamos pôr na agulha múltiplos de 12 mais 1. E 89 não é múltiplo de 12 mais 1, não vai dar. Então, o que nós precisamos fazer? Eu tenho 89 pontos, divido por 12. Deu 7,4. Eu sempre arredondo pra cima, sempre arredondo pra mais, porque a blusa apertada não dá pra usar, mas se ela tiver um pouquinho folgadinha, um pouquinho a mais, a gente consegue usar, né? Então, eu sempre arredondo pra mais. Aqui deu 7,4, eu arredondo pra 8. Então, eu já sei que eu vou ter 8 repetições de 12 pontos. Então, eu vou fazer 12 vezes 8, que foi o resultado que a gente encontrou. 12 vezes 8 deu 96 pontos. Só que o ponto é múltiplo de 12 mais 1. Então, eu tenho 96 pontos, que é múltiplo de 12, mais 1, eu vou colocar 97 pontos na agulha. Então, eu já sei que para esse tamanho de 43 centímetros, tamanho P, com essa linha que eu fiz agora, com essa lã, eu preciso colocar 97 pontos na agulha. No final, vai dar certinho os 43 centímetros. Na verdade, vai dar um pouquinho mais, porque eu arredondei as centímetros, 2 centímetros, não vai fazer diferença na nossa blusa. E então, é interessante a gente sempre fazer uma amostrinha assim, para fazer o cálculo de pontos. Para cada lã, nós vamos ter um número de pontos diferente, porque tem lã mais fina, lã mais grossa, às vezes a agulha, aqui eu tô usando a agulha 5, mas se você for usar uma agulha de outra espessura, já vai dar a quantidade de pontos diferente. Então, é bom a gente pegar a lã que nós vamos usar com a agulha certa para essa lã, fazer uma amostrinha primeiro, uma amostrinha assim, ó, pequenininha mesmo, e fazer essa continha aqui para saber quantos pontos nós vamos colocar na agulha. Se vocês tiverem dúvidas quanto a essa conta, vocês podem falar comigo, manda mensagem, coloca nos comentários, que eu faço novamente para vocês. Então, é dessa forma, nós aqui no nosso caso, para fazer uma blusa P, nós colocaríamos 97 pontos na agulha, com essa lã aqui que eu tô usando. Então, nós faríamos esse ponto, essa sequência, até chegar em 42 centímetros. 42 centímetros para todos os tamanhos. Claro que para um tamanho P, vai ficar uma blusa mais comprida. Para um tamanho G, ela vai ficar uma blusa um pouco menos comprida, né? Para um tamanho P, ela vai dar aqui na altura do quadril, mais ou menos. Para um tamanho G, ela vai dar o tamanho certinho aqui de uma blusa. Essa altura aqui, a gente pode variar. Você pode fazer menorzinha, se você quiser uma mini blusa, você pode fazer ela bem comprida, né? Tem gente que gosta de blusas bem compridas, então esse tamanho aqui é a gosto do freguês. Essa é uma média que eu peguei. É uma média para todas as blusas, 42 centímetros. Para o meu tamanho, eu sempre faço com essa medida. Então, eu venho fazendo essa sequência de pontos, vai ficar uma barrinha bem bonitinha, né, com esse ponto que eu acabei de fazer, e subo ela 42 centímetros. Aqui, quando a gente chega aqui na parte da cava da manga, nós vamos arrematar 6 centímetros. 6 centímetros desse lado, 6 centímetros desse outro lado. Eu não coloquei aqui, mas essa cava, ó,
É um arremate de 6 centímetros para cada lado. E aí, vão sobrar, para o tamanho P, 31 centímetros. Nós estamos dando o exemplo do tamanho P. Então, tirando 6 aqui, vai dar 31 centímetros aqui. E nós vamos subir para o tamanho P, 18 centímetros. Aqui, ó, 18. Para o tamanho M, 21. E para o tamanho G, também 21. A mesma altura da cava. Então, como nós estamos aqui no P, nós vamos subir 18 centímetros até aqui. A gola também é a gosto do freguês. Você pode fazer uma gola reta e subir isso aqui retinho, assim. Depois, na hora da costura, a gente só costura esse lado, só esses dois lados e deixa a parte da cabeça. Ou você pode fazer uma gola quadrada. Quando chega aqui na metade, ó, aqui são 18, a gente, quando chega 9 centímetros aqui, ó, a gente vai subir o ponto normalmente. Quando der 9 centímetros, a gente pode arrematar aqui no meio. Quando a gente chega aqui a 8 centímetros e meio, para o tamanho P, a gente arremata aqui 14 centímetros. Arremata 14 e faz mais 8 centímetros e meio, que vai dar os 31 total. Então, a gente pode fazer uma gola quadradinha, também fica bonito. E a gola U e a gola V, eu vou mandar para vocês depois, nós vamos fazer uma receita aqui ensinando como fazer a gola U e a gola V. Se você não souber fazer, eu aconselho que você faça reto aqui, vai ficar bonita também a blusinha. Faz tudo retinho aqui e na hora da gente arrematar, na costura, a gente costura aqui só os dois lados e as laterais. Aqui é uma blusa regata, mas você pode também colocar manga nela, se você quiser, também vai ficar legal. A manga, tá aqui, ó, os tamanhos da manga. Nós vamos começar ela para o tamanho P, aqui é pro tamanho P, tamanho M, tamanho G. Nós estamos dando o exemplo do P. Então, para o tamanho P, a gente começa com 37 centímetros. 37 centímetros. Lembrando de fazer aquela continha para ver quantos pontos que nós colocaremos na agulha para isso. Então, nós começamos com 37 centímetros e vamos seguindo. Eu faço sempre o arremate de um pontinho. Cada começo de carreira eu arremato um ponto. Cada começo de carreira, arremato um ponto. Até chegar em 33 centímetros. Quando chegar em 33 centímetros, aqui, ó, daqui aqui tem que ter 15 centímetros. Daqui aqui. Se quando ele chegou com 33 centímetros, ainda não tiver dado 15 centímetros daqui até aqui, você segue sem arrematar mais. Segue normalmente sem fazer mais nenhum arremate. Agora, se der certo, né, do começo até o fim, você fazendo um arremate cada carreira e no final dá 33 centímetros, também tá joia. A gente encerra aqui, faz o arremate aqui e depois, aí a gente faz a costura. Nós vamos costurar aqui a parte da manga, aqui em cima, e vamos pegar aqui essa manga que a gente fez e vamos costurar ela aqui. Nos dois lados. E depois, nós fazemos as costuras das duas laterais. Se vocês também quiserem saber como eu faço essa costura, já tem um vídeo, foi um vídeo da touca com gola, que eu fiz uma costura lá com vocês. Mas se vocês quiserem saber como eu faço a costura de blusa, vocês deixem um recadinho aqui, deixem um comentário, que eu vou fazer uma blusa e faço a costura para vocês verem como é que eu faço essa costura. Mas essa blusa é um modelo simples, um modelo básico que serve para todo mundo e você pode fazer dos 3 tamanhos, conforme eu passei aqui, você pode escolher o seu tamanho e fazer o que você achar melhor. Dá para fazer com todos esses pontos que eu já deixei de exemplo aí aqui no nosso canal. E espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós estamos aí de novo. Fiquem com Deus, fiquem em casa e se cuidem.